Hoje eu quero falar sobre um assunto que é desconhecido da maioria das pessoas que estudam ou procuram conhecer, principalmente quem frequenta igrejas, quem é religioso, e não tem o conhecimento realmente sobre a história do povo de Israel, ou não tem conhecimento sobre a história bíblicas, na verdade, assim reconhecida como tais. E o que eu quero falar aqui é que pouco se sabe sobre a vida do próprio Cristo, pouco se fala sobre a infância dele, porque realmente é desconhecida. Quando você faz um amplo busca de conhecimento, você vai encontrar pouca coisa a respeito. Raramente você encontra alguma coisa, praticamente isolado. Mas o que eu quero trazer aqui é um assunto muito mais curioso. Como as pessoas se comunicavam, como as pessoas faziam contato de uma cidade para outra, como era feito. Porque os pergaminhos eram muito caro, um pergaminho. E para se usar o papyrus, pior ainda, que era caro demais. Esse material era mais destinado à elite, à classe bastarda, porque a classe operária praticamente não tinha acesso a essa forma de comunicação. Era feita as cartas, como era enviada, mas há coisas que a gente fala, mas a pessoa pensa que carta é como hoje, você tem papel com facilidade, você tem comunicação com tudo em mãos, muito fácil. Não, não era assim. Na realidade não era desta forma. As coisas eram mais complexas. E o que traz a curiosidade é a engenhosidade humana, a capacidade do ser humano de conseguir burlar o sistema. Então, para uma pessoa de um sítio para outro, ou usar um termo aqui que possa ser compreensível a quem ouvir da língua portuguesa, quem estava de uma cidade a outra cidade para ter contato, ou de uma fazenda para outra região, em outra fazenda, era difícil o contato em distâncias, porque a população mais pobre não tinha acesso à facilidade de adquirir um papiro, de adquirir um pergaminho, porque eram materiais trabalhados e caro, era manuseado mais pela elite. E aqui trazia a população nesta época para poder ter contato, para poder ter diálogo com um parente distante, com alguém que viajou. Então era feito de uma forma muito interessante. Por exemplo, existia na época os vendedores de azeite para as lamparinas, que era feito o azeite do peixe, tirado do peixe, ou mesmo podia ser o óleo de oliva e muitos tipos de óleos que eram usados naquela época. E as pessoas usavam aquele óleo porque era leve e fácil de se manusear e transportar também. Já o petróleo, que antes era conhecido como o xisto, que é placas de xisto, já era mais difícil de transporte, era mais usado em embarcações, era mais usado a quem estava destinado a fazer vedar alguma coisa, aquela fala de calafetagem em barcos, em alguma coisa desse sistema. Então o que ocorria nesse tempo? O pessoal que trabalhava com olaria, eles tinham um sistema muito interessante. Eles faziam os vasos e as pessoas que queriam transmitir a passagem, por exemplo, uma mensagem indicando alguma coisa, o que eles iam ao oleiro e lá conversavam. Antes de ser queimado o vaso, eles escreviam no vaso a carta, o recado que era preciso passar de um lugar para o outro. E assim eles iam lá, eles escreviam dentro do vaso para que não pudesse ser lido quem estava de fora. Eles faziam dentro e a pessoa transportava aquele vaso aqui. Quando chegava no outro lado, no destino que era a cidade que ia, aí descarregava o azeite, tirava e vendia o azeite, e eles ali viam o que tinha dentro do vaso. Muitas vezes era necessário quebrar até o próprio depósito, porque estava dentro, escrito dentro. E às vezes quando eles pegavam aqueles grandes vasos de azeite, então eles escreviam dentro, não precisava nem quebrar, as pessoas olhavam ali dentro e sabiam. E de uma cidade para outra era feita assim, a carta era feita dentro de vasos. Fora dos vasos, muitas vezes fazia como entalhes, tudo, as pessoas que lá viam entendiam o que queria dizer aquele significado dos entalhes. Então era feito desta forma,
o contato de uma cidade para outra. Isso foi usado também pelos discípulos na época em que eles tinham que comunicar. Os discípulos de Cristo tinham que comunicar alguma coisa, perseguição, onde como estava um irmão em tal cidade, um parente, um afiliado, fulano que tinha desaparecido, que tinha sido levado. Então eles faziam o transporte das mensagens dentro dos vasos e era transportado no vaso de azeite, no vaso muitas vezes de alimento, que é transportado algum alimento dentro. Então eles colocavam dentro, muitas vezes eles colocavam ali as mesmas cartas dos magistrados, dos reis que ali, ou dos reis, ou do caso dos ministros dos judeus que tinham ali, os romanos, os gregos. Então eles já que eles mandavam no pergaminho, nos papiros, eles colocavam dentro e lacrava aí em cima e colocava por fora do vaso escrito que é destinado a tal pessoa. Quando chegava em tal lugar, eles tiravam a tampa e abria e a mensagem estava ali. Mas eles aproveitavam também para enviar suas mensagens através dos vasos. Então era feito assim naquela época. Resumindo, o pobre fazia tijolinhos, escrevia suas cartas em tablet de barros e colocava e era enviado. Muitas vezes colocava no fundo como contrapeso, muitas coisas assim, e enviava as suas mensagens desta forma, através daqueles que levavam azeite, que transportava alimento ou alguma coisa através dos próprios vasos de barro. E muitas vezes em contrapeso. Quando ela colocava o contrapeso, eles escreviam dentro, colocavam um tablete um sobre o outro e as pessoas levavam aqueles tablets pequenos com aquilo que era indicado. Por exemplo, a pessoa, fulano aqui, o dono do mercadoria que ia transportar, combinava com o transportador da carroça, então combinava com ele, dava a ele os tipos de tabletzinho pequeno, indicando os valores, ele levava, chegava para o outro e entregava. E aí a pessoa mandava para de volta aquele material. Então era feito desta forma, através de tablet de barro. Muitas outras formas que eles usavam, mas sempre em barros. A escrita era feita no tablet de barro. Em pedras muito pouco foi usado desta forma. Mas uma das coisas que a gente tem que ter noção é que Jesus Cristo mesmo jamais escreveu nenhum pergaminho. Nada se encontra. Dizer não encontrou um bloco de argila escrito por Jesus, um vaso escrito por... Não existe nada escrito por ele. Diz que ele escreveu na areia, mas nunca se tem notícia de hipótese nenhuma, alguma coisa que ele deixou escrito dele mesmo. Algum livro, alguma coisa. Outra coisa, dizer, Pedro escreveu, Pedro era analfabeto, segundo a própria literatura, segundo os próprios testemunhos de literários, que diz que ele era uma pessoa inculta, ele não tinha conhecimento, ele poderia saber alguma coisa, mas que ele escrevia, diz que não escrevia. E tem muitos dos apóstolos, eles não tinham conhecimento. Naquele tempo não havia tempo muito para eles estudarem, naquela época os dirigentes das sinagogas, eles impediam o próprio pessoal de aprender a ler, estudar, porque é comum no meio do judaico, as sinagogas servem como escola, e eles tinham o costume de fazê-lo, mas depois da entrada dos romanos na área do Oriente Médio, aí houve esse problema de impedir a divulgação do idioma. Ele era obrigado a aprender um pouco do idioma que os romanos falavam, mas poucos falavam romano e pouco se falava grego. Aí a pessoa dizia, 80% daquela região falava grego, não sei o quê. É como dizer que ali falava-se grego. O único lugar, se tem certeza que se falava grego, era no porto de Alexandria, que onde a maioria era que nem Portugal. Todo viajante chegava ali a fazer compra, falava-se vários idiomas sim, que nem Portugal e Alexandria. Agora dizer que todo o Oriente lá falava-se idiomas, falava grego, isso aí é conversa fiada. Naquela região, só parte que se conhecia mais era a parte de Alexandria, a parte de portos, onde havia maior transação de comerciantes. Agora dizer que toda falava-se grego, falava-se que escreveu grego, isso muita conversa fiada.
Mal se falava, mal se escrevia, na verdade, era o aramaico. Tanto é que até o hebraico não era tão divulgado, porque ficou que nem a Igreja Católica com o latim. Divulgado só entre alguns, ficou muito só ali, entre uma cúpula pequena. Então a história sempre nunca é contada como é a verdade. Aí se contam várias histórias e nunca se diz aquilo que realmente aconteceu, porque ninguém tem base, não tem nada escrito assim, dizer foi escrito aqui, está aqui, prova, tem foto, tem isso. Não existe. É a mesma coisa dizer que Jesus escreveu um livro. Não tem nenhuma parte dizer que ele escreveu. Agora, sabes que ele escrevia? Tudo bem, sabes que escrevia. Ah, mas Jesus escreveu em grego. É mentira em dizer isso. Ele falava o aramaico e alguns dialetos talvez do Egito. Agora dizer que ele falava o aramaico. E ele, tanto é que ele aprendeu a ler porque ele foi para o Egito. Ficou lá no período que ele volta com 14 anos já sabendo ler e escrever. Tanto é que ele, ao chegar ele vai ler em público. Ele com 14 anos por ali ele fez a leitura em público. Aí ele conhecia as letras porque ele aprendeu e lia. Mas já em Israel, onde estava a região que os romanos estavam dominando, era proibido, na verdade, ali naquela região, ter muita concentração de ensinar o hebraico, ter estudo ali realmente. Era mais entre a cúpula dos sacerdotes. E eles fechavam tanto a porta que tudo ali era pago. Mulher para entrar era difícil, para entrar porque não permitia, homem tinha que entrar, e era muita dificuldade. Tanto é que quando uma pessoa chegou a Jesus, falou sobre ele, falou que fosse no templo, apenas levasse a oferta que era devida e acabou. Não disse mais nada. Tanto é que ele vai, quando ele vai ao templo, na época que estavam ali, os vendedores expulsou os vendedores, que o comércio estava sendo feito dentro das próprias sinagogas. Então a história nunca é como realmente as pessoas às vezes não têm noção. Era aquele tempo. Não pode se enfatizar que era tudo flores, não. Enfatizar como as pessoas colocam que era perseguição porque ele era o filho de Deus, não é nada disso. A história verdadeira não é essa. Quando se vê com clareza, quando se procura com clareza saber o que era a verdade é totalmente diferente. Quando se observa que a perseguição em suma era mais por causa política, mais problemas políticos, tanto é que a perseguição toda sempre foi político, não é porque ele era filho de Deus, como ele coloca, que era. Mas, na verdade, eles não estavam nem preocupados, os romanos estavam preocupados com isso, os sacerdotes estavam preocupados em ganhar dinheiro. Eles achavam estranho porque o que Cristo fazia era fazer as suas reuniões e o povo não estava indo para as sinagogas, na verdade não estava indo. Estava o povo deixando a sinagoga porque eles não tinham interesse de auxiliar o povo, de trazer a fazer uma mensagem realmente que o povo cativasse o povo, chamasse a atenção do povo, falasse sobre as suas hierarquias, sobre os seus reis, sobre o que realmente interessava a população, as histórias da população que eles gostavam de ouvir, as histórias do rei Davi, as histórias de fulano, doutrina. Eles já não estavam fazendo isso. E aí Cristo fazia suas reuniões lá e trazia as multidões para ouvi-lo. E aí trouxe o ciúme dos sacerdotes. Agora, o problema todo sempre existia. A inveja por causa política. Agora, não porque era o filho de Deus. Não tem nada a ver. A história nunca conta como é a realidade. Tanto é que ainda hoje, lá em Israel, você pode ir lá que os judeus estão um pouco interessados com os cristãos. Eles não dão nem atenção aos cristãos. Então, há muitas coisas que as pessoas às vezes enfatizam de uma forma, endeusa daquela forma, fazem aquele negócio, tudo para enganar o povo. E na verdade, se o povo visse como era feito, talvez até entendesse melhor. A verdade é que a mensagem que ele veio falando, que ele veio ensinando, ele veio fazendo a forma que ele fazia orar pelas pessoas, como é dito, fazia os milagres. Mas em nenhuma parte dos milagres você vê que ele foi morto porque fazia milagre. Mostre na Bíblia onde diz que ele foi morto porque fazia milagres. Não tem nenhuma parte que diga isso. Ele foi perseguido, sim. Agora, dizer que é porque os milagres e os sacerdotes estavam furiosos por causa dos milagres, não? Se há alguma deturpação, porque na verdade não cita em nenhuma parte que ele foi perseguido por causa dos seus milagres. A perseguição existe sim, na realidade, porque ele era descendente, ele era um dos filhos e a turma, sabendo que ele era o filho de Davi, o prometido do rei de Israel, isso ia causar confusão realmente.
Quem é que queria um rei naquela época que eles estavam ganhando dinheiro, estavam ali dominando e aparecer um para tomar o poder deles? E ainda mais que conversava no meio da população, as multidões estavam indo atrás dele, esperando ele realmente ser o rei. E esperava que ele fosse ali. Ele dizia que o meu reino não é deste mundo, porque todos já estavam fazendo ali o reino dele. Então ele procurou de uma forma não trazer escândalo para que pudesse a perseguição ser maior. E aí os irmãos do próprio Cristo disseram: olha, por que tu não te manifesta ao mundo? Por que tu não vai te manifestar ao mundo? Os próprios irmãos o criticavam, os próprios irmãos chamavam a atenção dele. Por que tu não vai e não te manifesta? E fala o que tem que falar. Porque os irmãos entendiam, viu o que ele estava fazendo ali dentro de casa. Os irmãos não davam tanta atenção como fora se dava atenção a ele. Os próprios irmãos de Cristo não tinham tanta aquela afinidade de ouvi-lo, não. Ao contrário, muitas vezes até o exortava: por que não vai te manifestar ao mundo? A gente percebe uma certa dúvida no coração dos próprios irmãos. Então existe uma coisa que as pessoas às vezes não comparam, as pessoas não colocam em pauta para observar os detalhes. Não que eu queira perseguir um e nem outro, não, de maneira nenhuma. É que a gente muitas vezes vê as pessoas adorando a madeira, dizendo que a madeira é santa, onde a madeira matou seu próprio semelhante. Botou numa cruz a semelhante, que era tortura, e as pessoas adoram aquilo que foi tortura. Como se pode adorar um objeto de tortura? É mesmo que você ter uma faca em casa e pendurar. Se fala muito mal dos hindus que proíbe a morte da vaca, proíbe a morte de rato, tudo. Tem ali os templos do rato, o templo do macaco, mas a pessoa adora a madeira. Aí eu fico sem entender como é que a pessoa critica o hindu que está lá preservando um ser vivo, ainda que esteja errado, mas está preservando o ser vivo. E as pessoas não adoram a cruz e põem no pescoço e diz a Santa Cruz? O que é Santa Cruz? Que onde foi santa a maldição que matou um semelhante e é santo? Aí eu não dei a entender. É nisso que eu fico sem compreender o que as pessoas possam explicar por que isso. Se as pessoas adoram uma coisa que na verdade é contra aquilo que é a realidade. Não que eu tenha nada contra ninguém. Quem quiser adorar sua cruz, adora sua madeira, não tenho nada a ver com isso. Eu estou apenas comparando o cristianismo, que usou as mesmas fraudes que usou os outros. Porque os outros adoraram a vaca, o templo do rato, o templo do macaco, a cobra, adorada a cobra, põe cobra no pescoço, a cobra é adorada, sai com aquelas cobras venenosas no pescoço, cria cobra, e as pessoas criticam o hindu, porque cria, e no hindu, no entanto, no ocidente, que diz que é evoluído, que tem faculdade, tem isso, coloca adorando uma cruz. Aí onde fica a cruz? Não é a mesma coisa da vaca, de proibir matar uma vaca, não comer carne de vaca? Pelo menos não estou comendo a carne de um ser vivo. E a cruz, que já matou tantos, e as pessoas não têm como Santa Cruz. E aí, com a própria cruz, mataram um bocado de judeu, mataram um bocado de árabe, para tomar o Oriente. E ainda hoje, em nome da cruz, estão matando. Eu não entendo isso. Queria entender. Eu queria compreender por que as pessoas não despertam, não entendem o que está acontecendo com a sua própria consciência. Então essas coisas que são interessantes. Quando naquela época as pessoas lutavam para ter conhecimento, usava barro, tudo para escrever, se comunicar com o parente, que era uma festa, a alegria comunicar através do barro. Hoje nós temos uma ciência tão evoluída, uma tecnologia tão adiantada, temos celular, temos tudo, e as pessoas continuam regredindo. Como assim? Entendendo-se que a verdade não é aquela, as pessoas continuam. Qualquer dia do ano aparece um maluco aí, com umas ideias na cabeça, e vai fazer o celular uma santo. Aí as pessoas vão andar com o celular também, porque aparecendo a imagem do fulano, vai andar com o celular porque a imagem do senhor está ali. Aí ninguém pode tocar no celular, não pode tirar a imagem. Aí se fala lá mesmo falar assim, da Coreia do Norte, aonde o coreano lá, ele endeusou os seus parentes, endeusou, colocou Deus. As pessoas são obrigadas a ir lá para ver o seu adorado,
Mas eles têm o costume dele. Quem sou eu para condenar o costume dele? Eu só não concordo, como eu não concordo com a mesma coisa que eu estou falando aqui, eu não concordo. Mas eles fazem. Eu gostaria que eles pudessem entender, mas se eles não entendem, o que se pode fazer? É a mesma coisa. Olha, nós tivemos aí um grande jogador de futebol no Brasil, conhecido mundialmente, que parou até guerra. Tudo bem, jogava bonito, tudo bem. Nada contra. Não gosto de futebol, não sou muito chegado a futebol, mas gosto de ver um atleta, um cara que se destaca, eu acho bonito. O cara saber usar uma bola, ludibriar com a bola, enganar os olhos do outro. E as pessoas ali veem ele correndo, fazendo manifestação, tudo bem. Plausível de ser observar o talento de um cidadão. E ali faleceu, muita gente não deu valor à morte dele, não valorizava ele como cidadão nem nada, mas ficou agora um local onde está a imagem dele, que é muito mais adorada do que adora-se mais a imagem dele do que ele quando estava vivo. E é que é o problema. Por que se adora mais a imagem? Porque vão ganhar dinheiro em cima daquilo, dos feitos que ele fez, daquilo que ele usou durante todo o período de sua vida, que ainda assim teve condições de melhorar a vida da família. E ali agora tem pessoas que vão, por milhões de anos ou centenas de anos, vão ganhar dinheiro às custas do talento dele. É nisso que a gente vê. Existem sempre os espertos que esperam. Tem tempo para esperar, tem tempo para enganar. Então é nisso que eu me refiro. Eu não tenho nada a ver com a situação de cada um em Deus aquilo que ele quer. E aí vai complicar mais a situação. Vamos começar a incendiar tudo por aí, dizer que é o Deus do fogo, e complica. E existe coisas que realmente é estranha. A mente humana, ela é muito ela se enfatiza com muita facilidade para as coisas que são praticamente irreais, e eles acreditam ser real. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que existia a sereia, que a sereia não sei o que, e aqui foi dito que agora vai ser mensual, onde nunca existiu. São lendas contadas através dos anos. Os religiosos usam isso, dizendo que deuses lá. E aí até tem pessoas que seguem na religião aquele deus, que é o deus da sereia, e por aí vai. Essas histórias são antigas desde a época dos gregos, lá dos tempos dos gregos. As histórias dos gregos contavam. E nunca ninguém viu uma sereia realmente. Aí como tem sereia no mar, que tem um homem peixe no mar, e por aí vai essa história. É muita história que não tem. E as pessoas acreditam e botam fé naquilo lá, acreditam, adoram. A mesma coisa acontece quando se fala como ele diz o nome dele, o Jorge. O Jorge em cima de um dragão. Onde é que foi o soldado romano em cima de um dragão, matando um dragão? Quem eram os dragões? Eram os próprios judeus, os próprios orientais que estavam lá naquele lugar. O pessoal do Oriente Médio foi os dragões que eles matavam a base de foice, que pegavam as espadas e saíram matando todos eles. Aí o pessoal adora lá, porque um soldado romano que matou os seus inimigos. O dragão era o símbolo dos reinados antigos. E eram os dragões. E ele disse, não, é o Deus agora. Então essas coisas são perigosas para o ser humano. Qualquer dia vão adorar aquele cidadão que destruiu Hiroshima e Nagasaki como um deus, porque destruiu 2 dragões. Então são coisas que a gente não dá para se entender. Não é que eu queira ir contra a religião de alguém. O que eu estou relatando aqui é uma coisa que foi relatada no próprio Evangelho, pelo próprio Cristo. Ele disse, olha, esse povo adora mais a sepultura. Esse povo adora a sepultura. Foi dito, está escrito lá, que o povo adorava a sepultura. Então, é uma verdade. Mas não está escrito com essas palavras. Mas foi isso que foi dito. As palavras não precisam ser as mesmas. Mas adorar a sepultura é o que o povo faz. É a mesma coisa. Conta-se a história de fulano de Beltrano lá da antiguidade. Existem vários e vários cidadãos que são religiosos, gente de religião, são colocados como pastores, doutores, ou como seja, Papa, Pai, que é o Papa Pai, né? E aí vai colocando, as pessoas começam a ter o Papa como pai, o pai das nações, o pai dos povos. E aí não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí nos próprios livros diz que todos aqueles que eram religiosos casaram. Pedro casou, fulano casou, todo casou. Aí os que não sabem que casou, mas
fica naquela, será que casou, será que não casou? Ou já eram casados? Aí quem é me perdoe agora a expressão, mas quem é o fundador da igreja? Dizem que o fundador da igreja é Pedro. Aí Pedro era casado, mas aí acontece que a igreja católica, para que os padres não distribuíssem as heranças, os dinheiros que é arrecadado na igreja entre a família, padre não pode casar. Aí a herança fica toda no Vaticano. Então essas histórias não é contada a verdade. O povo, não, o padre é santo, não pode casar. São coisas que não cabem dentro da... É a mesma coisa dizer que um prefeito não pode casar, o presidente não pode casar, porque ele é presidente, ele é separado, o povo escolheu ele, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu até hoje, com seriedade, até hoje, já procurei várias religiões, não vi ninguém que tenha uma tabuinha escrita por Deus dizendo assim, esse é meu representante, todos têm que adorá-lo. E todos que passaram morreram. Se fosse um representante de Deus não morria, ficava aqui, permanente. Mas não tem esse representante. Ah, mas tem um Cristo que vai vir. Ah, tem. Mas olha, tem vários Cristos que há de vir. Não só na igreja, no Evangelho, não. Não é só no Evangelho, já veio, mas na religião judaica, tem vários deuses. Já existem vários que há de vir. Vários nomes que há de vir. Mas acontece que até agora não chegou. Tem um que espera 3.000 anos, outro a 1.500 anos, outro a 2.000 anos. E está aí os evangélicos esperando Jesus voltar, já faz mais de 2.000 anos. E vai nessa história. Não, estão perseguindo o evangelho, estão perseguindo a Bíblia, estão perseguindo o evangelho para fechar. Quem é que vai perseguir o evangelho? Me pergunta. A minha pergunta é, quem vai tirar de dentro de você a sua fé? Se você acredita em algo, quem vai tirar de dentro de você? O que você precisa entender, você mesmo entender, quem é Deus para você? O que é que você realmente é? Você realmente tem segmento de alguma religião? Você realmente é religioso? A minha pergunta é essa. Todos nós vamos morrer. E todos nós sabemos que vamos morrer. Mas ninguém quer saber da morte. Ninguém quer saber o dia da sua morte. E ninguém quer saber de morrer. Quando se diz, olha, fulano vai morrer, o cara entra em pavor. Pode chegar para qualquer um super religioso, para qualquer um que diz que vai para o céu, que ele é santo, que Jesus vai levar ele, diga para ele que ele vai morrer. Ele entra em pânico, vai procurar um médico, vai fazer... Entra em desespero, total desespero, porque nem ele confia realmente que vai viver do outro lado. É preciso se ter consciência. O que nós somos, o que queremos, o que precisamos. Nosso reino é aqui, nosso mundo é aqui. Nós somos carne e osso. Então a pessoa dizer que vai morrer para viver, se você já está vivo, então está morto, porque você quer viver, quer morrer. A vida é essa. Se fosse para morrer, ou melhor dizendo, se fosse para viver depois da morte, então não precisava ter nascido. A minha consciência é, se o homem é para viver depois da morte, para que então o homem nasceu? Ah, não, é que você vai ressuscitar, novamente vai ressuscitar, quer dizer que vai ressuscitar alguns exclusivos. Deus tem acepção de pessoa, Deus não faz acepção, então Deus fez acepção. Deus derramou o Espírito, está escrito, não estou nada colocando demais. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne não quer dizer só homens, tem animais também, então é complicado. Toda a carne não quer dizer só humana, então eu fico até parado. Vamos seguir para frente, caminhando. Espero que você dê a continuidade a comparecer aqui nos meus vídeos, ouvir, divergir e deixar os seus comentários. Você vai entender se eu tenho razão ou se não tenho razão. Você é o meu juiz, você é o meu adversário, você é aquele que tem sua própria consciência e que pode formar sua própria realidade, formar sua própria opinião. Discordar, que é o seu direito, ou concordar, é o seu direito. O que eu não posso é intrometer-me em sua realidade, eu não posso, na minha consciência, ser intromisso na sua vida, ou mesmo achar que tenho o direito de impor a você condições, de dizer como você deve andar, como você deve se vestir, como você deve falar. Importa que você tenha a expansão da sua consciência ampla e tenha entendimento das coisas, do que é real e o que é imaginário.
Eu digo sempre, em meus vídeos tenho falado, se você mora numa cidade pequena, está habituado a cidade pequena, e quando chega numa cidade grande você fica deslumbrado. É exemplo dou aqui de muitos daqueles que são da África do Sul, da África do Norte, que são dos continentes leste e oeste da África, que vivem naqueles países, quando chegam ao Brasil, se deslumbram com a grandeza do país, com o desenvolvimento do país, com as nossas rodoviárias, com os aeroportos, com os costumes do nosso país, das pessoas tomarem 3, 4 banhos, às vezes até 5 banhos ao dia, e as pessoas acham que é absurdo, para quem chega à primeira vista, acha absurdo, e é comum tomar 3 banhos, muito comum, a pessoa tomar um banho de manhã, tomar um banho meio-dia, tomar um banho à noite, é muito comum. Não são todas as pessoas que têm esse costume, vai depender da região do país, mas tem região no Brasil, por exemplo, quando eu estava no Nordeste, tomava banho quase que constantemente, 3, 4 banhos por dia, até 5, devido ao farto calor que se diz que tem na atmosfera. E já no sul do país, aqui na parte no sul, tomo 2 banhos, um de manhã e uma tarde, porque de manhã levanta da cama, toma-se um banho, à tarde o outro banho, e assim quem trabalha toma um banho quando sai e toma um banho quando volta. E isso é um comum no país. As pessoas que são fora do nosso país estranham. Uma das coisas também que ocorre muito, que eu não concordo muito com as pessoas que saem do nosso país, aqui do Brasil, da América do Sul, e vão para um país da Europa, e lá o costume do banho não é tão frequente como no nosso país. E depois ficam reclamando, falando mal dos cidadãos, das pessoas que residem naquela região, diz que quando entra nas conduções, fede, fica horrível, e faz até vídeos de escarnecendo aquele país, escarnecendo aquela população. Depois fala mal do cidadão daquele país, dizendo que não tomam banho, são porcos. Isso não é benéfico. A própria pessoa que viaja, ela tem que expandir sua consciência. Ela tem que entender os costumes da região. Por exemplo, há regiões no Oriente, no Ocidente, que não tem tanta água. Então, aquela região que não tem água, as pessoas não têm como tomar 3, 4 banhos ao dia. Toma-se, às vezes, um banho quando tem água. Isso até no nosso próprio país, aqui no próprio Brasil, temos regiões, como no sertão, que não tem água constantemente. Mesmo no Agreste não existe quantidade, fartura de água. As pessoas que residem próximo a rios tomam vários banhos. As pessoas que moram mais distante dos rios não têm nem água para tomar, nem água para que possa manter sua manutenção diária. Então as pessoas não podem chegar e achar que isso é imundície, que é tem que ver as condições de cada cidadão, de cada pessoa. É nisso que eu não concordo com pessoas que vão para certas regiões para depois falar mal da região em que ele foi. A pessoa tem que entender os costumes de cada lugar. Tem que entender a natureza de cada pessoa e o que está acontecendo naquela região. Regiões muito frias, as pessoas vão tomar um banho, 2, 3 banhos, quando possível, porque até a própria água congela. Então é preciso aquecimento, muitas outras coisas, para que a pessoa possa sobreviver na região gelada. É isso que eu não concordo com pessoas que saem e vai para o Oriente Médio, em muitos lugares que não tem água constante, a pessoa tem que se fazer asseios com óleo, ou às vezes até com água ou qualquer outro material, às vezes com ervas, qualquer outra coisa, para que possa ter um asseio, para que possa se livrar de contaminações ou mesmo de enfermidades. E as pessoas que vão de um país para o outro, com intenção, muitas vezes, até de querer ser superior à região em que ele vai. Não pode ser assim. Primeiro você conte seu DNA, que DNA você tem? Você, por exemplo, nasceu na América do Sul, você é nativa da América do Sul, você é nativa realmente, ou você tem descendência dessas pessoas a qual você vai fazer esclarecer, porque é de regiões que não competem a você. Por exemplo, a mim mesmo, eu sei pelo meu DNA, pelos meus estudos que fiz, de onde vim, qual a região que veio, a união de todos os meus familiares para que eu estivesse falando. Sei pelo próprio DNA que a minha família foi uma parte da África. Pelo DNA, 32%. Pela outra parte, europeu, e pela outra parte, do Oriente Médio, que são simplesmente nove etnias dentro do DNA. Então, se você olha para isso, como assim?
Então tem judeus, tem judeu safadita, tem um bocado tem árabe, tem do Irã, tem de toda a região. Então você fala assim, mas como? Então nós temos uma contaminação no nosso viver dos anos, através dos anos, a família vai viajando de portas a portas, de região a região, e isto vai as pessoas se filiando com aquela família, vai tendo familiar da região, e depois sai daquela região, vai para uma outra região da Rússia, e lá na Rússia também tem outras convivência com famílias de lá, e vai se unindo famílias e mais famílias, e a pessoa vai tendo aumento no seu DNA. Então nessa coisa a pessoa diz, de que região você é? Ora, através de milhões de anos, através de milhões de coisas, as pessoas têm noção realmente que sua família, ela não é uma pessoa de ficar num só lugar. Aí diz, mas fulano tem DNA europeu, o DNA dele é europeu, viveu só. Porque a maioria da família dele nunca foi viajante, não foi itinerante. Quando você é descendente de itinerante, você tem várias descendências dentro do seu DNA. Não como você mudar, isso você não tem como mudar. A sua herança fala quem foi sua descendência. A sua herança mostra nômades. Se você é nômade, você vai ter sangue de nômades e gosta de viajar. E isso é da família, querer viajar, querer transformar. Minha família continua sendo itinerante. Uns já estão na Austrália, outros já estão nos Estados Unidos, outros já estão na Europa, e aí continua. Isso não para. É uma consequência da própria do homem itinerante, do homem que quer melhorias, quer atravessar condições. Então, se a família vai mudando de uma região para outra, vai ter que se acostumar em cada região em que ele vai morar. Ele tem que se adaptar, tem que conviver com aquela região. Ele vai ter famílias agora daquela região. Ele não vai para lá sozinho e dizer, agora vou viver aqui, não vou ter família nenhuma. Ele não é cobra. Ele não tem como. Ou seja, não é um mamão, um pé de mamão, que ele pode ser macho e fêmea, ou pode ser uma rã, que pode mudar o sexo, ou pode ser um lagarto. Ele não é, ele é uma pessoa que tem realmente necessidade de ter convivência com outras pessoas, com outras, vamos dizer assim, civilizações, e possa desenvolver a sua hereditariedade, os seus filhos, ter sua família, conviver com aquele povo, ter felicidade. Então é preciso as pessoas entenderem isso. Eu sei, logicamente pelo próprio DNA e pela própria sequência, que famílias eu tenho na Rússia, família nos Estados Unidos, família na China, em todo lugar tem familiares. Então se você sabe que sua família se expandiu no mundo todo, é milhões e milhões de anos, anos de mudanças. Então é lógico que você vai ter famílias em todos os locais, a não ser que você seja uma pessoa que não foi itinerante, uma pessoa que conviveu naquela região por muitos anos. Aí a pessoa diz assim, na verdade, como dizendo assim, a pessoa diz assim, eu tenho família que foi escravo. Não, você tem família que foi escravizada. Ninguém nasceu para ser escravo. No Oriente Médio teve famílias que eram escravas dos judeus, mas elas não foram escravas porque nasceram escravas, elas foram escravizadas devido às brigas e lutas que houveram e traziam essas mulheres para coabitar com eles. E era escrava porque foram perdidos as batalhas e eles tornaram-se escravos daqueles povos. Então, nesse ponto, a gente vê a necessidade de entender a necessidade de outras regiões. Então, quando se sai do nosso país para irmos a outra região, temos que respeitar as condições de cada um em regiões em que a pessoa está. Vamos deixar para o próximo vídeo, procuramos cada dia entender o nosso semelhante, compreender, saber o que é verdade, o que é realidade, o que é ilusão, o que é sonhos e o que são narrativas. Siga para o próximo vídeo. Obrigado por estar aqui conosco. Compareça sempre. A oportunidade está sempre aberta para você vir dialogar, você vir aqui colocar seu comentário, você vir aqui deixar o seu like, vir aqui e dar apoio e me ajudar naquilo que é necessário para que eu possa trazer mais e mais conteúdo para que possamos debater sobre o assunto.